Olá pessoal do segundo ano, vamos para a nossa primeira aula virtual de Sociologia. Eu espero que você esteja bem e eu quero dizer para você que nesse tempo de quarentena, onde nós vamos ter aulas online, a responsabilidade sobre o ensino, sobre o teu aprendizado, ele recai muito mais sobre você, de você saber utilizar bem os materiais virtuais que você tem à disposição. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão daquilo que nós já vimos e nos preparando também para uma atividade avaliativa. Eu vejo que nós estamos um pouco atrasados, nós passamos muito tempo falando de algumas coisas relacionadas à política, por isso nós vamos fazer uma avaliação daquilo que a gente já viu e depois aceleramos um pouco o passo, tá certo, pessoal? Então, sobre sociologia, que primeiro nós vimos é da onde ela surge. Ela surge com esse cara aqui, Auguste Comte, um filósofo que criou esta corrente filosófica chamada positivismo, onde o método científico traz a verdade sobre qualquer coisa. É isso que o positivismo propõe. Então exclui-se qualquer espécie de subjetividade ou explicação metafísica sobre as coisas e utiliza-se um método científico, observação, experimentação e aplicação. A sociedade também passa a ser estudada segundo o método científico e é assim que surge a sociologia. Depois de Auguste Comte, esses três são os pilares da sociologia e nós vamos nos referir a eles de vez em quando. Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. De Max Weber eu até tenho um livro físico aqui, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o seu clássico, muito bom, muito interessante de se ler. Os outros eu tenho em PDF, também são extremamente interessantes. Então, sobre política. Falamos sobre política. Você gosta de política? Muito provavelmente você não gosta de política. Na nossa apostila, o nosso conteúdo nas aulas 25 e 26, ela começa com essa frase de Paul Valéry: a política baseia-se na indiferença da maioria dos interessados, sem a qual não há política possível. A política, da forma como ela existe hoje, ela só é possível porque a maioria das pessoas não se interessa por política. Vive a sua vida de forma alienada e deixa a política para os políticos. E é por isso que nós somos governados da forma como somos, pela nossa falta de engajamento político. Se houvesse engajamento político da nossa parte, a política hoje seria algo completamente diferente. Por isso a importância de nós aprendermos sobre política e ciência política, a fim de que a gente venha a transformar a situação na qual nós vivemos atualmente. Então, o que é política? É a arte ou ciência de governar. É a arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. Aplicação desta arte aos negócios internos da nação, política interna, e aos negócios externos, política externa, ou também chamada de ciência política. Hoje em dia, a política externa, neste mundo globalizado, é tão importante quanto política interna. Então, isto é política. Política vem do termo grego polis, que significa cidade. Então, a política, do grego politikos, é tudo aquilo que se refere à cidade. Quem vive na polis, ou seja, quem vive na cidade, é por excelência um ser político. Então você é um político. Talvez você não seja um senador, não seja um deputado, nem um vereador ou prefeito ou qualquer coisa do gênero, mas você é um político, porque você vive na polis, você vive na cidade, você vive dentro desse estado. Então não adianta querer fugir da política. A política vem até nós, porque nós vivemos em sociedade, vivemos uns com os outros e agimos politicamente todos os dias, né? Qualquer ação nossa dentro da cidade é uma ação política, porque ela interfere na vida dos demais.
O primeiro cientista político, podemos dizer assim, que tentou organizar uma forma mais interessante de análise política foi Aristóteles. E ele cria este conceito das 3 formas de poder. Então, a primeira forma de poder é o paterno, interesse nos filhos, interesse dos filhos. É quando o Estado, seria o pai, ele olha então para os seus filhos e age em favor deles. O poder despótico é quando é o interesse do senhor, como se o Estado fosse o grande senhor e o resto fosse os seus servos. E também a forma de poder política, que se divide em 2, na correta e na viciada. A forma correta é o interesse de quem é governado, ou seja, o interesse do povo. E o governo político viciado seria o interesse de quem governa apenas. Se fosse para dizer qual desses nós vivemos hoje, eu diria que seria o governo político viciado, o interesse de quem governa. Um parênteses aqui, o governo paterno, o paternalismo político, hoje em dia ele não é bem visto. Como se o Estado fosse um pai que olhasse para o povo, seus filhos, isso sim. Só que esse filho não é um filho já adulto, livre, autônomo, mas é como se o povo fosse o filho criancinha. Ainda fosse criancinha, precisasse ter tomado todo o cuidado, né? Como se a gente precisasse do pai para tudo ainda. Então o Estado paternalista, ele é um Estado grande, é um Estado burocrático, para que o povo necessite do Estado para tudo. É uma forma de poder bastante controladora. Então ele não é bem visto hoje em dia. Falamos de povo, né? Porque povo são os governados. Vamos dar um conceito de povo? Na Roma Antiga, o conceito de povo exibia segmentações relacionadas à hierarquia social. Em sua fase republicana, o governo romano compunha-se de patrícios e plebeus. Os patrícios formavam o senado dos patres, que representavam os nobres, enquanto os plebeus constituíam o populus, povo, e eram defendidos por seus representantes, os tribunos. Então, veja só, o conceito de povo, já na sua origem, está relacionado a uma classe social mais baixa. Na Roma havia os patrícios e os plebeus. Quem eram os plebeus? O povo. Eles também tinham representantes dentro do Estado, ainda bem, mas ainda eram a classe social mais baixa. Os nobres aqui em cima, o povo aqui embaixo. Então, quando nós falamos de povo, está meio que isso aí por trás. Também falamos bastante sobre a questão de nação e nacionalismo. A ideia de nação dá origem à ideia de nacionalismo. Nação hoje, ela é uma coisa muito diferente do que era uma nação antigamente. O que constitui a nação? São as nossas fronteiras? É a nossa língua? São os nossos costumes, a nossa cultura? Mas como identificar uma nação aqui no Brasil com culturas tão diversas? É uma união de todas as coisas? A gente não sabe ainda definir muito bem o que é uma nação. Nós chamamos de país. Então, o termo nacionalismo designa a ideologia nacional, a ideologia de determinado grupo político, o Estado nacional que se sobrepõe às ideologias dos partidos, absorvendo-as em perspectiva. O Estado nacional gera o nacionalismo, na medida em que as suas estruturas de poder burocráticas e centralizadoras possibilitam a evolução do projeto político que visa a fusão de Estado e nação, isso é, a unificação em seu território de língua, cultura e tradições. O nacionalismo é essa tentativa ideológica de nos fazer sentir parte de um todo, o que é bom, mas com uma única perspectiva, uma única mentalidade, uma única direção política. A ideologia nacionalista, ela visa, acima de tudo, o poder. Ela incute no povo uma ideia de que este povo ele é mais forte se estiver unido à ideia de nação, e um povo forte faz com que o poder político seja forte.
A ideia não é tanto o povo ser forte, mas achar que ele é forte, para que aqueles que estão ao governo sejam de fato poderosos. Então nós temos que tomar bastante cuidado com essa ideia de nacionalismo. Isso implica em um Estado forte, um Estado grande, um Estado totalitário em alguns casos, que usa o povo como massa de manobra para conseguir aquilo que os governantes se propõem. O que é estupidez? É uma grande estupidez. A ideia de soberania nacional, isso é uma ideia nacionalista. Soberania nacional, mas vamos pensar, soberania por quê? Soberania para quê? O Brasil é um país soberano? Como assim, soberano entre todas as nações? Para quê? Qual a intenção que se tem por detrás disso? Quando se fala o Brasil é um país soberano, essa é apenas uma forma de você achar de que você é maior. Mas achar que você é maior do que os outros é o princípio do orgulho. E o orgulho também é o princípio da violência. Então tem que se tomar bastante cuidado em relação a isso. Quando nós olhamos o nosso planetinha e percebemos de que esse planetinha que está aí há bilhões de anos, dentro dele tem algumas pessoas, algumas que insistem em querer dominar os outros. Montar o seu império de 100, 200 anos, que não faz a mínima diferença num planetinha de bilhões de anos. Então, o totalitarismo, o nacionalismo, ele não faz sentido. E a ideia de soberania nacional, a gente deveria tomar mais cuidado com essa ideia aí e buscar um pouco mais humildade, não é mesmo? Então, pessoal, esses são os assuntos que nós vimos e agora vamos nos fazer alguns exercícios, valendo nota. Eu quero que vocês façam na página 11, 12, 13 da apostila de vocês, estou aqui com a apostila, Sociologia 3, lá na página 11, 12 e 13, questões 1 a 8. A questão 7 e 8, elas são dissertativas e vão valer um pouquinho mais do que as demais, certo? Digite apenas o número da questão com a resposta em seguida, num documento de Word. Pega um documento de Word, coloca lá teu nome, a tua turma, o número da questão aqui da apostila e daí anota a resposta logo atrás. Esse documento você envia para mim pelo Clipe Escola. Eu recebo aqui, faço a correção e coloco lá no Unimestre, tá certo? Prazo de envio 9/4, ou seja, quando você receber essa aula, você tem mais 3 dias para me entregar esses exercícios, tá bom? É fácil, é tranquilo, é moleza. Use e abuse da tua apostila, volte, leia, aprenda. Essa é uma coisa boa de fazer exercícios, a gente aprende com isso. E minha dica é, comece agora. Agora é a hora de você fazer isso. Terminou de ver o vídeo? Já pega a tua apostila, já abre lá, já começa a fazer, já anota depois no documento de Word e envia para mim logo que você puder, tá bom? Para você matar isso de uma vez só e não deixar para depois, não perder o prazo. Tá certo, pessoal? Então tá bom, ficamos por aí. Bom exercício para vocês.